Shalom, guerreiros de Deus, shalom, guerreira do Senhor. Quanto tempo, não é? Mas estamos de volta, em nome de Jesus, e vamos dar seguimento aos estudos, às orações, às reflexões, às pregações. E desde já eu ligo na terra para ser ligado no céu, que a palavra vai entrar na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, nos teus projetos, nos teus sonhos, nas tuas aspirações, e vai gerar vida. Que o Espírito Santo gere vida para você que está ouvindo agora, para você que vai ouvir depois. Que o Espírito Santo gere vida na tua vida e através da tua vida ele gere vida para outras vidas. Amém? E para voltarmos, eu trago hoje uma reflexão que fala: nascidos para liderar. Deus fez o homem para liderar. O homem tem essa autoridade e o poderio de liderança. Em Gênesis capítulo 1, do 26 ao 31, a narrativa bíblica mostra isso e eu quero ler com você, amém? A palavra diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Você e eu nascemos para liderar. E eu quero trazer para você 5 observações que está inserida nesse texto para a minha vida e para a sua vida. Amém? A primeira primeiro fato, nós fomos feitos à imagem de Deus. E isso significa que fomos criados para liderar. Lá no versículo 26 ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois que Deus fala isso, conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, ele acrescenta: tenha ele domínio. Uma das maneiras de refletirmos a imagem de Deus é pela liderança. Nós fomos chamados para isso e refletimos a imagem de Deus, porque Deus, ele lidera. Deus, ele é um Deus que vai sempre à frente, liderando, instruindo, aconselhando. Por isso que o nosso Senhor é chamado de Pai da Eternidade, ele é o conselheiro. Então a liderança é algo de Deus para a nossa vida. Às vezes nós confundimos um pouco o que é liderar, liderar o outro. Isso é um pouco complexo, que mais um pouco à frente a gente vai falar. Então o primeiro fato de termos sido a imagem e semelhança de Deus, significa que nós fomos feitos e criados para essa liderança. Dominar a terra, liderar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre as ervas. Deus cria o homem para isso, para que ele seja um líder. Você é um líder. Segundo aspecto, dentro que está inserido nesse texto, Deus ordenou tanto o homem quanto a mulher tivessem domínio. Os dois têm o domínio, os dois nasceram para essa liderança. O versículo 27 mostra que tanto o homem bem como a mulher receberam habilidade e autoridade de liderar. A liderança não pertence somente a um gênero. A liderança pertence a ambos. Tanto o homem quanto a mulher foram gerados por Deus e para liderar. Amém? Terceiro aspecto que nós vemos: devemos governar a terra, mas não necessariamente as pessoas. O que acontece?
O versículo 28 diz, e os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se rasteja pela terra. Mas não diz que teria que sujeitar e liderar um ao outro especificamente. Deixa eu te explicar. Não recebemos a ordem de governar uns aos outros, mas de governarmos as criaturas da terra, isto é, em grande parte um reflexo de como os homens e mulheres pervertem os seus papéis recebidos de Deus, tentando governar um ao outro. Muitos conflitos têm se estabelecido porque nós achamos que devemos governar o outro, que devemos mandar no outro. Não, nós não devemos mandar no outro, não devemos governar o outro. Nós somos chamados para aconselhar, para ajudar. O governo que Deus estabelece é da terra. Ao outro nós devemos amar, ao outro nós devemos respeitar, ao outro nós devemos nos compadecer, procurar entender. Quando nós queremos exercer esse domínio sobre o outro, acontece um confronto. Quando nós nos posicionamos em amar o outro, a convivência se torna muito mais fácil. O grande problema é que Deus nos deu a terra para liderar e nós queremos liderar o outro. E a palavra do Senhor diz que Deus não nos colocou como um juiz sobre o outro. Nós somos todos observadores da lei. Então, quando falamos sobre liderar, quando falamos sobre cuidar, quando falamos sobre cultivar, não falamos num governo de totalidade, de um poderio opressor, mas nós falamos de uma liderança em amor. Quando você lidera em amor, você entende que você não governa a vida do outro, mas você auxilia o outro, é diferente. Em um casamento, isso também é muito importante, em todos os relacionamentos, precisa ser entendido isso. Eu não governo você, eu estou com você para junto governarmos as situações que aparecem. Então esse é um aspecto que precisa ser colocado na nossa mente e no nosso coração. Auxilie, aconselhe, mas tire da tua mente esse sentimento do teu coração, esse desejo de que você tem que governar a outra pessoa. A outra pessoa é outra pessoa. Amém? Quarto, todos nós devemos servir uns aos outros na área dos nossos talentos e do propósito. No versículo 29 e 30, mostra que Deus criou todas as coisas para um propósito. Nosso propósito geral é liderar, mas cada um de nós deve perguntar a Deus, qual é o meu propósito específico? Você nasceu com um propósito, você nasceu com um talento. E o Senhor, Ele quer desenvolver isso em você. Então, ore, peça ao Senhor, Deus, eu nasci com um propósito. Assim como as ervas, cada uma com a sua semente, foram criadas, os peixes no mar foram criados, cada um com o seu propósito, Deus também criou você com um propósito. Deus também criou você para liderar algo. Então, Ele quer te mostrar para que Ele te criou, qual o propósito dele para a sua vida. Então pergunte a Ele, Senhor, eu nasci para qual propósito? Qual propósito o Senhor tem para mim? E quinto, a liderança de cada pessoa é melhor exercida na área do seu talento. Não existe coisa pior do que colocar uma pessoa para fazer algo ou ela se ver obrigada a fazer algo da qual ela não tem talento para fazer. Quando nós temos talento para fazer e desenvolver determinada tarefa, nós fazemos isso com mais amor. Dorcas, por exemplo, ela costurava e ela usou a costura, usou o talento que ela tinha para exercer uma liderança. Tanto que quando Pedro chega, as mulheres chegam com os vestidos nas mãos, com os tecidos nas mãos, chorando e pedindo para que ele fizesse algo. Porque nas mãos dela estava ali o talento de Dorcas, cada costura, cada roupa mostrava o talento de Dorcas e a liderança que ela tinha naquilo que ela possuía. Então, se você tem um talento, use esse talento na obra de Deus, lidere na obra de Deus. Quando a gente fala em liderança, logo vem assim a nossa mente, estar à frente de várias pessoas, não existe, liderança não é só isso.
Liderar é fazer o bem, desenvolver um talento que Deus nos deu com um propósito que Deus nos deu. E se você faz isso, né, arrumando a sua casa, se você faz isso arrumando a igreja, se você faz isso na cantina da igreja, se você faz isso no ministério de intercessão, se você faz isso no ministério de louvor, se você faz isso na pregação, você está liderando com o talento que Deus te deu. Então, pense nisso. Você nasceu com propósito, nasceu para liderar. E a liderança não é só aquelas coisas que aparecem. Deixa eu falar uma coisa que eu trago muito na minha mente e no meu coração. Muitas pessoas estão à frente porque tem outras na retaguarda para sustentar. E eu falo isso como exemplo de mim mesmo, nesse exato momento que você está me vendo. Eu estou sendo vista, eu estou falando. Mas por trás, nos bastidores, tem alguém que está vigiando a câmera, alguém que está antenada no som, alguém que está me dando todos os recursos para que essa palavra pudesse então chegar aí. Então, um não consegue exercer liderança sem o outro. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus quer usar o seu talento, Deus quer que você lidere, Deus quer que você seja um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. E ainda que você não esteja à frente, mas você pode fazer falta para que os que estão à frente possam estar à frente. Talvez seja você que está faltando nos bastidores, no ombro a ombro, para que o reino possa avançar. Amém? Você nasceu com esse propósito, você nasceu para liderar. Então que Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz e use o talento que Ele te deu para que o reino avance para a glória do nome de Deus. Fica com Jesus e pense nisso. Shalom. Tchau.